Olá a todos, hoje vamos falar aí de função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, ok? Então vamos lá, o que é uma função polinomial do segundo grau? Uma função f dos reais nos reais é chamada função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função quadrática, quando ela for da forma f de x igual a lambda 1 vezes x quadrado, mais um lambda 2 vezes x, mais um lambda 3. Onde lambda 1, lambda 2 e lambda 3 são números reais e lambda 1 um número diferente de zero. Tá ok? Então vamos lá. Como que é o gráfico de uma função quadrática? O gráfico de qualquer função quadrática é uma parábola. Então, para exemplificar aqui, para vocês visualizarem, 3 exemplos de parábolas, de gráficos de funções de segundo grau. Ok? Raiz de uma função quadrática. O que é a raiz de uma função quadrática? Chama-se raiz ou zero da função polinomial do segundo grau os números reais, quando eles existirem, que satisfaçam o quê? Quando eu aplicar f de x1 aqui, ele vai dar o mesmo resultado que o f de x2, que vai dar zero. Tá bom? Então, toda vez que eu calcular o f de um valor aqui e essa expressão der zero, esse número eu vou chamar de raiz ou zero da função polinomial. Ok? Geometricamente, o que esses valores representam? Representam a abscissa do ponto onde a parábola corta o eixo OX. Tá ok? Galhardo, como que eu calculo essas raízes? Então, vamos lá, seja a função, uma função quadrática, para calcular algebricamente os valores reais, quando esses existirem, que tornam a verdadeira expressão f de x igual a zero, a gente utilizará a seguinte fórmula. x1 é menos lambda 2, o x1 é menos esse valor, mais raiz de delta dividido por 2 vezes lambda 1. Ok? E quem que é o outro valor? Quem que é o x2? Menos lambda 2, menos raiz de delta dividido por 2 vezes lambda 1. Galhardo, quem é esse delta que você fala aí? Vamos lá. Delta eu calculo com lambda 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica lambda 1, que multiplica lambda 3. Percebam, se o resultado do delta for positivo, então existe essa raiz quadrada, existe um número real que tem como resultado essa raiz quadrada, eu vou somar esse valor aqui e subtrair esse valor aqui. Então eu vou ter o x1 e o x2, dois números reais distintos. Se o delta for zero, quanto que é a raiz quadrada de zero? É zero, então eu vou estar somando zero e subtraindo zero. Qual a diferença de somar ou subtrair zero? Nenhuma, então x1 e x2 têm o mesmo valor. Ok? Então daí eu vou ter um valor só para raiz da função. Se o delta for negativo, não existe número real para a raiz quadrada do número negativo. Então não existe x1 e x2, números reais, que tornem essa função, que tornem essa expressão igual a zero. Ok? Vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Seja essa função 2x² menos 3x mais 2. Se nós substituirmos lá no delta, nós vamos perceber que o delta vai dar negativo. Portanto, não existem números reais que façam essa expressão ficar igual a zero. Dá uma olhadinha no gráfico. Aqui, ó. Está aqui o gráfico da função 2x² menos 3x mais 2. Percebam que ele não cruza o eixo OX. Lembra da explicação geométrica? Se as raízes existirem, serão as abscissas dos pontos onde o gráfico cruza o eixo OX. Bom, pegar o segundo exemplo. Olha essa função aqui. Menos 2x² menos 3x mais 2. Se substituirmos esses valores para o delta, nós vamos ver que o delta é positivo. Ou seja, existem dois valores reais distintos que tornam verdadeiro f de x igual a zero. Olha o gráfico dela. Menos 2x² menos 3x mais 2. Percebam que o gráfico está cortando o eixo OX em quantos pontos? Em 2. Ok? E mais um exemplo aqui, seja essa função 2x² menos 3x mais 9 oitavos. Se nós substituirmos esses valores no delta, vamos perceber que o delta dá zero. Ou seja, que existe um único valor real que torna verdadeiro f de x igual a zero.
E está aí o gráfico da função. Percebam que o gráfico tangencia, né? Apenas tangencia o eixo OX. Tá ok? Vamos continuando aí. Tem uma formulinha interessante para as raízes, né? Some o produto das raízes de uma função. Então, sendo x1 e x2 as raízes de uma função polinomial de segundo grau, nós temos que a soma, né, de x1 com x2 é menos lambda 2 sobre lambda 1. Então, é só fazer menos lambda 2 sobre lambda 1, nós obteremos o resultado da soma de x1 com x2, ou o resultado da adição de x1 com x2, perdão. E o produto, né, o resultado do produto dessas raízes dá lambda 3 dividido por lambda 1. Ok? Então, fazendo a operação de multiplicação de x1 por x2, né, o resultado numérico é lambda 3 dividido por lambda 1. Tá ok? Tem muito exercício que usa essas duas formulinhas, interessante a gente guardar. A forma fatorada da função polinomial de segundo grau, né? Então, se f é uma função polinomial de segundo grau com raiz, quer dizer, as raízes têm que existir, né? As raízes reais. Então, nós podemos escrever f de x de que forma? Lambda 1 vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então, essa daqui é a forma fatorada da função f de x, lambda 1x quadrado mais lambda 2x mais lambda 3. Tá ok? As coordenadas do vértice da parábola. Então, seja a função quadrática, as coordenadas do vértice, né, x do vértice, y do vértice da parábola, que representa essa função, é dada pelas seguintes expressões. Né? O x do vértice é menos lambda 2 dividido por 2 vezes lambda 1, e o y do vértice é menos delta dividido por 4 lambda 1. Para quem já esqueceu, quem que é o lambda? Aliás, quem que é o delta, perdão? É o lambda 2 ao quadrado menos 4 lambda 1 vezes lambda 3. Tá ok? Continuando. Conjunto de imagem de uma função polinomial de segundo grau, né? Seja f uma função polinomial de segundo grau, há duas possibilidades para o seu conjunto imagem. Então, a primeira possibilidade é quando a função é expressa dessa forma aqui. Né? Quem que é o conjunto imagem? O conjunto imagem são os valores que estão na ordenada aqui. Né? Então, conjunto imagem, y pertence aos reais, tal que y seja maior ou igual que o y do vértice. Percebem? Então, para qualquer x, né, a imagem que eu vou ter está sempre acima, nesse caso, está sempre acima do y do vértice. Se a parábola for dessa forma, né, o y também pertence aos reais, mas de que forma? O y sendo menor ou igual ao y do vértice. Né? Então, a gente diz que aqui, nesse caso, o vértice é ponto de mínimo, aqui o vértice é ponto de valor máximo da minha função. Ok? Como que eu... Galera, dada uma função, como que eu esboço, como que eu faço mais ou menos o desenho dessa parábola? Então, tem alguns macetezinhos. Para esboçar o gráfico da função polinomial de segundo grau, utiliza-se o seguinte roteiro. Então, a primeira coisinha, o sinal de lambda 1, né, se o lambda 1 for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Se o lambda 1 for negativo, a concavidade é para baixo. Galera, o que é a concavidade para cima? Aqui. Né, lá. Se o lambda 1 for maior que zero, sorrisinho, a pessoa está feliz, né? O gráfico está feliz. Se o lambda 1 for negativo, a pessoa está triste, né? Então, a concavidade para baixo, concavidade para cima. Então, a primeira dica aí para a gente poder esboçar o gráfico da parábola, né? Da função polinomial de primeiro grau. Se existirem as raízes, né, a gente marca os pontos x1 e 0 e x2 e 0 no sistema cartesiano. Aliás, se não existirem as raízes, infelizmente a gente não vai poder usar esse toque aí, tá bom? Esse macete. Marcar o ponto do vértice, né? Então, colocar o vértice no plano cartesiano. Lembrando quem são as coordenadas do vértice, né? O x-vértice menos lambda 2 dividido por 2 vezes lambda 1. E
o y do vértice menos delta sobre 4 vezes lambda 1. Outra dica interessante é perceber que a reta que passa pelo vértice é paralela ao eixo OY, é eixo de simetria da parábola. Né? Então, a parábola é uma figura simétrica em relação ao eixo que passa pelo vértice e é paralela a OY. E por último, a gente marca o ponto 0 lambda 3, que é onde a parábola cruza o eixo das ordenadas. Tá ok? Usando esses pontos, fica fácil da gente dar uma esboçada no gráfico da função polinomial. Tá ok? Sinal da função quadrática. Né? O que é o sinal? Né? Consideremos, eu quero saber quando que o y fica positivo e quando o y fica negativo, dependendo do valor do x. Tá ok? Então lá, se o delta for maior que zero, ou seja, se eu tiver duas raízes, se a função tiver duas raízes, lambda 1 maior que zero, côncava para cima, e eu vou supor sempre o x1 menor que x2. Bom? Como que fica o sinal? F de x é positiva sempre que o x for menor que o x1 ou o x maior que x2. Sim? E ela é negativa sempre que o x estiver entre x1 e x2. Vamos usar aqui o desenho? Percebam, né? Para qualquer x antes do x1, né, o gráfico aqui está acima do eixo horizontal, ou seja, a imagem é toda positiva. Para qualquer x maior que o x2, a mesma coisa, a imagem fica sempre acima do eixo horizontal. Então, a f sempre positiva. Agora, para qualquer valor entre o x1 e o x2, o que acontece com a imagem? Vou pegar esse x aqui, olha. Ele bate aqui, imagem negativa. Ele bate aqui, imagem negativa. Então, imagem negativa. Tá ok? Agora, se eu continuo tendo duas raízes reais, agora a concavidade é para baixo, né? E, de novo, x1 menor que x2, né? Agora inverte um pouquinho. A f de x é maior que zero sempre que o x estiver entre o x1 e x2. E o f de x é menor que zero sempre que o x for menor que x1 ou que o x for maior que x2. Está aqui o desenho para ilustrar, certo? Então, para qualquer x maior que x2, a imagem está sempre abaixo do eixo horizontal, percebem? Sempre abaixo. Mesma coisa para valores menores que x1, vai estar sempre abaixo aqui do eixo horizontal. Entre x1 e x2, qualquer valor que eu pegue, ele vai bater a imagem vai estar acima do eixo horizontal. Tá ok? Agora, e se o delta for igual a zero? Quer dizer, se eu tiver apenas uma raiz, né? O que acontece? Então, vamos lá. Se eu tenho apenas uma raiz e o gráfico é côncavo para cima, né? Lembra, se eu tenho apenas uma raiz, x1 é igual a x2. O que acontece? F de x é maior que zero para todo x diferente de x1. Lembrando, quando eu falo para todo x, o x tem que estar no domínio, tá ok? Tá aqui. Né? Olha só. Não importa qualquer valor antes do x1 ou depois do x1, o que acontece? A imagem está sempre acima do eixo horizontal. Então a f é sempre positiva. Agora, se eu tenho apenas uma raiz e ela é côncava para baixo, né? Então, se eu tenho apenas uma raiz, x1 é igual a x2. O que acontece com a imagem? A imagem é sempre negativa. Né? Olha só o desenho. Então, olha só. Antes de x1, né? Todos os valores, né, da imagem estão abaixo do eixo horizontal. A mesma coisa para valores maiores que x1. Ok? Agora, se o delta for menor que zero, ou seja, não tenho raiz real, e ela for côncava para cima, então f de x é sempre maior que zero para todo x no domínio. Está aí o gráfico. Percebam que ela não toca o eixo horizontal. Né? Toda a imagem do meu gráfico, né, toda a imagem da função está acima do eixo horizontal. Galhardo, e se for o contrário? Não tenho raiz e côncava para baixo.
então a função é sempre negativa. Olha só, não toca no eixo, né? A imagem do meu gráfico está sempre abaixo do eixo horizontal. Sem problema? Muito bem, senhoras e senhores, por hoje é só. Espero que tenha ajudado bastante vocês aí essa videoaula. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, bom trabalho a todos.